Vamos lá. 4 coisas que Deus quer que você tenha. A primeira delas é a paz. A única maneira de uma pessoa ter paz em sua alma é através de Jesus. A paz que Deus quer que você tenha é a paz espiritual. Pois Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que o apóstolo faz referência é aquela resultante da certeza de haver sido perdoados os nossos pecados, ou de não estar mais debaixo de juízo de Deus. Já que Cristo pagou o castigo desses pecados, então descanse na paz de Deus. Você tem essa paz através da fé em Cristo. Isso está escrito lá em João, capítulo 14, 27 e João 16, 33. Meu irmão, se você ainda não tem essa paz de coração, peça a Deus em oração. Por que a gente diz aqui para orar e pedir a Deus? Porque pode acontecer de uma pessoa já ter tomado em seu coração a decisão de servir a Deus. Você pode ter feito isso, né? Você, por exemplo, que é nascido dentro da fé, né? E já cresceu dentro da igreja. Aí pode ser que você não tenha percebido que um dia aconteceu algo diferente na sua vida. Você pode não saber, por exemplo, lembrar qual foi o dia que você teve um encontro com Jesus. E isso pode gerar dúvida no seu coração. Será que eu tenho mesmo um encontro com Deus? Será que essa fé a fé da certeza da salvação, eu posso mesmo sentir isso ou eu estou equivocado? Então, o acontecimento dessa fé, quando acontece o novo nascimento, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela vai gerar algo dentro de você. Vai produzir a convicção da salvação. Mas a mente da gente, às vezes, prega peças na gente, né? E pode fazer a gente ter essas dúvidas. E aí isso pode interferir em você usufruir dessa paz que Deus dá. Então é por isso que eu digo, ore, pede a Deus, sabe? Tenha seu momento com Deus. E não é orar assim, andando na rua, tá sentado na mesa ou na frente da TV, falar, Deus, me dá esse negócio aí e tal. Não. Ter um momento com Deus, sabe? Separar um momento aí onde você está, onde você pode estar. E quem sabe cantar 1 ou 2 louvores aí, você sozinho com Deus, adorando a Deus, buscando a presença dele. E aí você fala com ele, Senhor, eu quero ter essa experiência contigo. Eu quero saber que de fato eu nasci de novo. Faz eu sentir a tua paz, porque essa paz, ela é espiritual, sabe? Quando você orar falando assim com Deus, só Ele pode produzir essa paz no seu coração. E se você sentir essa paz, a tranquilidade que Deus traz ao nosso coração, você nunca mais vai ter dúvida. E aí você vai saber que você tem essa paz, então que você tem uma experiência genuína, verdadeira com Deus. Tá bom? Faça essa oração e peça ao Senhor. Em seguida tem o item 2, né? O primeiro é paz, o segundo é a presença do Espírito Santo. Lembre-se que nós estamos falando de 4 coisas que Deus quer que você tenha. Então a primeira coisa que Deus quer que você tenha é a paz. A segunda, a presença do Espírito Santo. Bom, esta é uma promessa dele. Esta é uma certeza que nós podemos ter mesmo pela fé. Quando você recebeu a Cristo como seu Salvador, está escrito aí, ó, vamos ler. Quando você recebeu a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo agiu em sua vida, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16, do verso 7 ao 14. Há, no entanto, uma outra experiência do Espírito Santo que é distinta da salvação e é referida na Bíblia como o batismo com o Espírito Santo. Está escrito em Marcos capítulo 1, verso 8, Atos 1, 4 e 5, Atos 11, verso 16. Vamos ler ali o texto. Batismo literalmente significa imersão, ou seja, enfiar uma pessoa dentro d'água, sabe? Mergulhar é imergir. Então significa imersão a palavra batismo. Quando alguém é imergido no poder e na presença do Espírito, nessa experiência o Espírito Santo passa realmente a morar na pessoa. Essa experiência é necessária para que tenhamos poder para testemunhar de Cristo, tanto por palavras como por obras. Jesus disse que aos seus discípulos que eles receberiam poder para ser suas testemunhas quando fossem batizados no Espírito Santo. Existem denominações que acreditam que depois da conversão precisa passar por uma outra experiência,
que é o Espírito Santo vindo de novo, né? A Bíblia fala que quando a gente se converte, o Espírito Santo já vem habitar em nós. Mas esse pessoal dessas denominações acreditam que tem uma outra experiência, que o Espírito Santo vem depois e aí ele vai te encher mesmo. Nós não cremos assim. Nós entendemos que esse batismo no Espírito Santo é quando a gente se converte. O Senhor nos mergulha nele mesmo, né? Nós passamos a fazer parte do Espírito Santo. Uma vida dentro da unção do Espírito Santo. E isso significa ser mergulhado, né? Assim como vocês vão passar pelo batismo nas águas, vocês vão ser mergulhados dentro da água. Esse é o símbolo de que vocês foram mergulhados em Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo, no nosso entendimento, é isso. É que agora você tem a condição, você recebeu o direito de ser imergido no Espírito Santo. Né? As influências na sua vida agora passam a ser as influências do Espírito de Deus. Ao invés de você ser influenciado pelo espírito do mundo, pelo espírito do inimigo, do desobediente, né, do rebelde, você agora vai receber influências do Espírito Santo na sua vida. É assim que um cristão consegue obedecer a Deus, vencer os pecados e ter força para viver uma vida de comunhão com Deus. É porque ele é imergido no Espírito Santo, ok? Então, a segunda coisa que Deus quer que você tenha é a presença do Espírito Santo. Por isso, quando você se converte, ele mergulha você nele próprio. E você passa a sentir a presença de Deus, a alegria de estar com Deus, a alegria de servir a Deus. Você passa a sentir uma força, uma vontade de não pecar, de não entregar a sua vida ao pecado. E quando você tropeçar ou pecar, o seu coração vai se entristecer, porque o Espírito Santo vai se entristecer dentro de você e vai querer trazer você de volta para a comunhão com Deus. Por isso, é importante saber que você é batizado no Espírito Santo, você foi imergido no Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo. E você agora deve se encharcar dele, né? Então, ore sempre e peça ao Senhor para que o seu coração seja cada vez mais sensível ao Espírito Santo. Ok? Terceiro item, uma vida melhor. Alguns acreditam que o cristianismo é vida monótona. Novamente, estamos lendo o texto. Terceiro item, das 4 coisas que Deus quer que você tenha. Alguns acreditam que cristianismo é vida monótona, deprimente, de dureza, cheia de privações. Mas não é bem isso. Para falar a verdade, é quase o oposto. Esta vida é estimulante, melhor do que qualquer vida que um não convertido possa ter. Não quer dizer que, porque é crente, você será milionário. Mas sim, Deus lhe fará feliz. Deus é abençoador. Em primeiro lugar, Ele não nos dará as bênçãos espirituais. Desculpem, em primeiro lugar, Ele nos dará as bênçãos espirituais. Em segundo, bênçãos físicas ou saúde boa. E em último lugar, Deus nos deseja abençoar materialmente, pois Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Veja bem que ter uma vida melhor não depende de ter posses materiais, mas não quer dizer que Deus não vá conceder posses materiais àquele que o ama. Né? Nossa igreja não acredita num evangelho da miséria, num evangelho da pobreza. Não é isso que pregamos. Deus ama tanto pobres quanto pode amar pessoas ricas. A dificuldade é a pessoa que tem no seu coração apego à riqueza. Se uma pessoa tem apego a riquezas e ele é tão fanatizado, ele é tão apegado à ideia de ter dinheiro para ser feliz, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Dinheiro nunca vai ser suficiente. Se nós ganharmos 500 mil reais por mês, nós vamos acreditar que podemos ganhar 1 milhão. E sabe o que é pior? Quando uma pessoa ele vê no dinheiro a fonte da sua felicidade, ele vive com 30 mil reais e ele se acostuma a fazer despesas para 30 mil reais mensais. Quando ele vai ganhar 50 mil reais, ele vai viver fazendo despesas para 50 mil reais e assim vai até a pessoa ganhar 1 milhão por mês e não se satisfazer. Há uns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, foi publicado o vídeo de um juiz federal lá de Belo Horizonte. Ele estava sediado em Belo Horizonte e ele falava exatamente disso, que nos últimos 2 anos o salário dele havia tido perdas. E agora, com
R$ 28.000 por mês, o que ele ia fazer com essa miséria desse dinheiro? Ele fala assim, só o meu condomínio é R$ 8.000, né? O meu carro eu tenho que pagar na prestação de R$ 12.000, alguma coisa do tipo assim, sabe? Ele vai mostrando exageros. Ele fala assim, eu entro para almoçar num restaurante, fica lá R$ 1.500, R$ 1.200. Como é que eu vou viver desse jeito? Isso é um absurdo. Eu vivo com esse salário de miséria, um salário de R$ 28.000, irmãos. E a gente sabe que não é só isso, né? As regalias deles, juntando tudo, vai chegar quase a 40, chegava naquela época a quase R$ 45.000. Isenção disso, auxílio residência, auxílio combustível, auxílio viagem, e por aí afora. Né? O salário dele passava de R$ 40.000 e ele reclamando da miséria. Então, assim, parece ridículo aquilo, sabe? Muita gente mostrava aquele vídeo para rir. Mas a verdade é que o coração do homem nunca está satisfeito. Então nunca se deixe enganar por essa paixão que o dinheiro provoca no coração das pessoas. Não é? Em nenhum momento na nossa igreja, ou eu como pregador da igreja, disse que a pessoa por ser crente precisa ser pobre e miserável, ou que não deve amar o trabalho, deve detestar o trabalho. Eu nunca disse isso com essas palavras. Embora algumas pessoas já tenham interpretado assim. O que eu digo é, nunca ame tanto o dinheiro ou deixe a ideia de que você depende de dinheiro para ser feliz. Você não depende de dinheiro para ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha uma vida boa. Mas Ele quer fazer isso com as bênçãos que Ele coloca dentro do seu coração, ensinando você a viver com o que você tem, sabendo administrar com sabedoria e se contentando com as bênçãos celestiais, a presença dEle em você, sabe? O cuidado dEle com a sua saúde, nos seus relacionamentos, vai trabalhar no seu coração para você ser uma pessoa fácil e boa de se relacionar, vai te dar alegria. E você não vai ter essa dependência que as pessoas do mundo têm do dinheiro. E também não vai deixar você viver na miséria. Mas Ele vai cuidar de você, porque a nossa alegria, o que faz a nossa vida ser boa, é a presença de Deus em nós. Eu espero ter esclarecido esse assunto, né? Porque começa a surgir algumas conversas no sentido de que o pastor Derli não quer que as pessoas sejam prósperas, tenham dinheiro. Não, eu não digo isso, eu não prego isso. Eu acredito que Deus, na verdade, quer que você tenha muito, que você tenha mais do que as pessoas incrédulas têm, e Ele quer que você tenha mais do que quando você não era cristão convertido, para que você tenha com que abençoar as outras pessoas, você possa acudir os seus irmãos, seus familiares, seus amigos, né, que não têm, colaborar com missões, colaborar com entidades, em nome de Jesus, para abençoar as pessoas, né? Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que somos filhos de Deus e virmos o nosso irmão padecer necessidade e não participar do seu sofrimento, acudindo, nós somos pior do que o incrédulo, né? E nós não somos filhos de Deus. Então, que Deus te prospere sim, mas que você não tenha o coração apegado a essas coisas, tá bom, irmãos? Então, essa é a terceira coisa que Deus quer que você... nós estamos vendo que Deus quer que você tenha. Então essa é a terceira coisa que Deus quer que você tenha, uma vida melhor. A quarta coisa é o céu. O céu é o ponto culminante da vida cristã, é o máximo, né? Após passar todas as coisas, nossa vida na terra, nós vamos desfrutar a eternidade com o Senhor. Passar a eternidade ao lado do nosso Criador e desfrutar das riquezas e dos tesouros do seu reino. No céu não haverá tristeza, nem morte, nem dor, nem clamor. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 21, no verso 3 e 4. Deus quer te ver lá. Deus tem preparado para você coisas muito além do que você imagina receber. O texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, está escrito assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos recapitular as 4 coisas que Deus quer que você tenha. Antes de recapitular, deixa eu comentar um pouco sobre essa questão aqui do céu, né? Tem gente que, por não conseguir ter, nem ver, nem entender as outras coisas, essas que nós já vimos aqui mesmo nesse estudo, ele se entregou para Jesus, mas a vida dele não é uma vida alegre, sabe?
não é uma vida feliz, ele não tem paz, ele não tem convicção de salvação. Então, embora ele seja cristão e vá morar no céu, porque a Bíblia, essa é uma promessa de Jesus e ele não mente, a pessoa vive uma vida aqui na terra muito triste, sabe? E aí ele fica só assim, ainda bem que vai ter o céu, ainda bem que vai ter o céu. Eu só quero alertar isso para você. O melhor de Deus mesmo não é só o céu, porque vai ter o céu e lá é o melhor. O melhor de Deus mesmo é a comunhão que nós temos com Ele. Lembra que na hora que nós falamos ali do Espírito Santo, a gente falou que você pode viver uma vida mergulhada no Espírito Santo? Então, isso vai trazer essa paz, essa alegria, esse contentamento de estar vivo, sabe? A certeza de que você um dia vai passar a eternidade com Deus. É essa certeza é que faz você ter o melhor de Deus, a melhor vida, as melhores sensações e a sua vida valer a pena. Todos nós passamos por dificuldades na vida e todos nós um dia vamos ter momentos difíceis. Mas se nós temos essa convicção, essa certeza que o nosso futuro está garantido em Cristo, nós estamos felizes. Nós seremos felizes aqui nessa terra sim. Ok? Então não fique só aguardando, mas um dia eu vou estar no céu e eu vou ser feliz lá. Não, seja feliz aqui agora. Porque a promessa de Deus garante isso. E é isso que a morte de Jesus Cristo na cruz nos garantiu. A salvação. Nossos pecados foram pagos e as portas do céu se abriram para nós e nós vamos habitar a eternidade com Deus. E enquanto aqui nós vamos ter o Espírito Santo e as promessas de Deus que se realizam em nossa vida. E nós podemos ter uma vida feliz pela fé. Amém? Nós vamos recapitular então as 4 coisas que Deus quer que você tenha, que são a paz, o batismo no Espírito Santo, uma vida melhor e o céu. Agora você já sabe tudo o que Deus quer que você saiba. Então louve a Deus, que Deus quer que você saiba, tenha e faça, né? Essas coisas. Então louve a Deus por isso e viva essa riqueza inigualável que é Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Que Deus possa abençoar infinitamente a sua vida. Que Deus possa realizar essas verdades, essas realidades na sua vida. E você desfrute da paz e da alegria que Cristo tem. Um grande abraço. Um grande abraço. Faça bom uso dessa parte desse estudo.